Olha, eu não sei vocês, mas quando eu assisto um filme de guerra, eu fico emocionado, eu fico arrepiado de ver aquelas atrocidades, como o ambiente da guerra é caótico, como as pessoas que participam dela sofrem tanto fisicamente quanto psicologicamente, como essas mesmas pessoas são capazes de matar umas às outras como corpos que caem no chão, da mesma forma que uma peça do dominó cai no chão. E é justamente por isso que eu escolhi esse tema para ser o segundo top 10 aqui do Refúgio Cult. Então se prepara que agora eu vou dar a minha lista dos 10 melhores filmes de guerra do cinema. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um Refúgio Cult. Lembrando que lista é uma parada muito pessoal. Essa é a minha opinião, são os 10 filmes que eu escolhi. Se você tem opiniões diferentes, se você lembrar de outros filmes que não forem citados nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler com o maior prazer. E lembrando que no final da lista com os 10 preferidos, na minha opinião, eu vou fazer algumas menções honrosas de filmes que eu também considero muito bons desse gênero. O primeiro, o 10º lugar da nossa lista, na verdade, é um filme bem recente, de 2016, que pra mim, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores filmes de guerra dos últimos 20, 25 anos, pelo menos, se bem que a gente não tem tido tantos filmes sobre guerra assim. Eu tô falando do recente Até o Último Homem, de 2016, dirigido por Mel Gibson. Esse filme me emocionou, principalmente por saber que é uma história real, a história do Desmond Doss, que é um cara que não pegou em arma, que não matou ninguém durante a Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim, do campo de batalha, as coisas explodindo, pessoas morrendo, o cara conseguiu resgatar dezenas e dezenas de pessoas. E o filme é muito bem estruturado, claro que tem algumas coisas de roteiro que acabam ficando meio melancólicas demais, mas o filme em si é um excelente filme. O primeiro ato basicamente é o Desmond tentando insistir na questão de não pegar em arma, o treinamento dele, e a outra metade é ele na guerra com os companheiros. Um filme muito bem dirigido pelo Mel Gibson e que merece estar no 10º lugar. Lord, help me get one more. O segundo da nossa lista é um clássico de 1957 chamado Glória Feita de Sangue, dirigido por um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, o grande Stanley Kubrick, que aqui, mesmo estando ali no início da sua carreira, digamos assim, já prova o baita diretor que esse cara é. É um filme mais intimista, Ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial, em que o exército americano manda um coronel americano e sua tropa atacarem uma trincheira alemã. O negócio é que essa missão é praticamente suicida, muita gente vai morrer, se não todos os soldados irão morrer. Então esse coronel bate de frente com seus superiores e você vê todo esse bastidor de como as pessoas querem o poder e, se tratando de guerra, território e o poder propriamente dizendo, as pessoas não tinham e ainda não têm, escrúpulo nenhum em sacrificar vidas humanas. É um filme bem interessante, bem emocionante. O 8º da nossa lista é um filmaço de 2009 dirigido pelo grande Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios. Para mim, um dos melhores filmes do Quentin Tarantino e que retrata de forma diferenciada, bem estilo Quentin Tarantino, violenta, muitas vezes com humor negro. E o filme conta a história da batalha entre judeus e os alemães, os judeus americanos e outros judeus espalhados pelo mundo também. Então o filme ele tem vários pontos de vista. Tem o grupo lá do Brad Pitt tentando, ele e os judeus, tentando encontrar o Hitler e matar o Hitler. E tem o ponto de vista da Shoshana, que é uma personagem que perdeu a família, isso está no início do filme, na sinopse do filme, então não é spoiler, e quer vingança contra os alemães. Um filme com cenas clássicas, memoráveis, e sem sombra de dúvidas eu tinha que deixar nessa lista.
Sound good? E o sétimo da nossa lista de hoje é outro clássico absoluto do gênero, de 1986, Platoon, dirigido por Oliver Stone. No elenco a gente tem Charlie Sheen, William Dafoe e até o Johnny Depp, um dos primeiros filmes da carreira dele. O filme se passa na Guerra do Vietnã, e uma das coisas que eu acho mais interessante desse filme é o confronto interno e de caráter social entre os próprios soldados americanos, né? Alguns são mais cruéis, outros entendem mais o lado dos vietnamitas e tem um lado mais emotivo. O filme é cheio também de cenas memoráveis na floresta, com tiro para todo lado, gente sendo feita vítima. E uma outra coisa que me chama muita atenção em Platoon é a trilha sonora, uma trilha sonora melancólica, triste, que deixa o filme ainda mais emocionante. E o sexto da nossa lista de hoje é outro clássico do mestre Stanley Kubrick. Eu tô falando de Nascido para Matar, de 1987, filmaço de guerra. Outro filme que se passa na Guerra do Vietnã, mas é um filme que tem duas metades. A primeira metade é um ângulo, a segunda é outro. A primeira é o treinamento dos soldados que você vai acompanhar na segunda. E para mim, essa primeira metade é uma das introduções mais memoráveis do cinema, da história. Aquele treinamento completamente pesado que mexe com o psicológico dos soldados e acaba resultando em algo bem trágico. E na segunda metade você vê a galera, os soldados, finalmente lá na Guerra do Vietnã, com outras cenas muito bem orquestradas pelo mestre Kubrick e um roteiro que nos proporcionou personagens inesquecíveis. You will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. E o quinto da nossa lista é um filmaço de 2002 chamado O Pianista, dirigido por Roman Polanski. E o filme se passa na Segunda Guerra Mundial, na Polônia. Um pianista judeu polonês, ele é apaixonado pela música, usa a música como válvula de escape no decorrer da guerra, e a gente vê pela ótica desse personagem a Polônia sendo massacrada, né? Todos os aspectos da cidade, as pessoas se entristecendo e esse cara fugindo e se escondendo nos destroços e da melhor maneira possível tentando minimamente se refugiar na música. É uma atuação maravilhosa do Adrien Brody. Foi um filme extremamente premiado e que vale a pena assistir demais. Número 4 da nossa lista é um filmaço de 1978 chamado Franco Atirador, que tem no elenco Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep. Mais um filme que se passa na Guerra do Vietnã. Um grupo de amigos caçadores são enviados para a guerra e o psicológico desses caras, ao ver toda aquela destruição e aquela matança, é simplesmente destruído. Você não só vê a degradação física desses personagens, como também eles enlouquecendo e acabam enlouquecendo as pessoas em volta deles, as namoradas, as mulheres, enfim. É um filme bem cruel, também com atuações maravilhosas e com certeza tinha que estar aqui. Vamos lá agora para o nosso top 3 da nossa lista. Chega, eu fico arrepiado por falar nesses filmes, dá ataque cardíaco. E o 3 é A Lista de Schindler, de 1993, dirigido por Steven Spielberg. Um filme maravilhoso, um épico, né? Cara, é incrível. É um filme que conta a história de um alemão empresário poderoso, o Schindler, que ele vê a oportunidade de pegar judeus para trabalhar, para montar uma fábrica gigantesca. Afinal, os judeus eram praticamente feitos como escravos naquela época. Só que a gente vê o desenvolvimento desse personagem no decorrer da guerra, ele vai se tornando uma pessoa mais sensível, a realidade vai batendo na cara dele e ele acaba se transformando em uma das pessoas mais essenciais para a guerra, no sentido de salvar vidas. Ele acaba salvando milhares e milhares de vidas de judeus. Um filme
Cara, a trilha sonora composta pelo John Williams é maravilhosa. A direção sensível, tocante do Spielberg aqui é muito bacana, é um filme indispensável, merece demais estar no terceiro lugar. E o número 2 da nossa lista é o incrível Apocalypse Now, de 1979, dirigido por Francis Ford Coppola, outro clássico maravilhoso, trilha sonora, ambientação, direção, atuações magníficas. No elenco a gente tem o Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper e muitos outros. A história segue, mais uma vez, guerra no Vietnã, e o personagem do Martin Sheen, um capitão, ele é mandado numa missão para o meio da floresta vietnamita para encontrar o personagem do Marlon Brando, o Coronel Kurtz, que é um cara que ficou maluco e está promovendo uma matança e construindo uma espécie de seita no meio da floresta. E vai lá o capitão e a sua equipe tentar encontrar esse cara. O mais engraçado é que o personagem do Marlon Brando, ele aparece pouquíssimo nesse filme e ainda assim é considerado um dos personagens mais emblemáticos do Marlon Brando, que teve aí vários papéis inesquecíveis, sem sombra de dúvida, um filme emocionante e que quem gosta desse gênero não pode deixar de assistir. E o número 1 da nossa lista, para mim, o filme mais emocionante, mais memorável, se tratando de filmes de guerra, tô falando de O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, dirigido por Steven Spielberg. No elenco, Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel. Para mim, o filme que melhor retrata o campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. Como é real aquilo, aquela cena que os soldados americanos estão chegando naquela baía e tem gente morrendo, explodindo, copos boiando pela praia. Cara, é muito emocionante, não só essa cena, o decorrer do filme tem várias cenas intrigantes e muito memoráveis, sem contar a história, né, que é essa equipe do personagem do Tom Hanks, que vai atrás de um único soldado porque os outros 3 irmãos deles que estavam na guerra acabaram sendo mortos. E aí você tem a trajetória dessa pequena tropa em um filme muito emocionante, com uma direção brilhante do Steven Spielberg. Bem, como eu disse no início desse vídeo, eu vou fazer algumas menções honrosas de filmes desse gênero que eu gosto bastante, acabou não entrando na lista principal. O primeiro deles é A Ponte do Rio Kauai, de 1957. Patton, Rebelde ou Herói, filme de 1970. O Barco, Inferno no Mar, filme de 1982. Cartas de Iwo Jima, filmaço de 2006. Vá e Veja, outro filmaço do ano de 1985. Bem, então é isso, galera, essa é a minha lista. Se você sentiu falta de algum filme desse gênero que eu acabei não citando, deixa aqui nos comentários que eu vou ler com toda certeza. Se você não é inscrito aqui no Refúgio ainda, se inscreva aqui embaixo. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda bastante o vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.